O Ministério da Saúde tem por objetivo, no dia de hoje, enaltecer o Dia Internacional do Doador de Sangue por meio da nossa campanha nacional de doação. Não existe no mundo uma tecnologia de produzir o sangue. Então, por definição, é esse o grau de importância da doação na atual pandemia. É um ato de amor ao próximo com segurança. E aí eu passo para vocês que hoje, no dia de hoje, em loco, eu, como cidadão, doei sangue no Hemocentro do Distrito Federal, onde eu pude acompanhar todo o fluxo da doação. O que eu vi foi um tratamento de excelência. Hoje, o doador que se encontra em casa tem a certeza que toda a segurança quanto o ato de doação, como também quanto à pandemia, o Hemocentro, não só do Distrito Federal, mas todos os hemocentros espalhados no nosso país, estão preparados para atender todos os cidadãos com segurança. Então, eu passo a palavra agora ao coordenador da campanha, que irá fazer uma breve apresentação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou o Rodolfo Duarte, coordenador geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde. E a gente está aqui hoje para lembrar da importância da doação de sangue no Brasil e no mundo, nesse dia 14 de junho, que acontecerá no domingo, que simboliza o Dia Mundial do Doador de Sangue. Lembrando que hoje a gente vai estar apresentando aqui um panorama sobre a situação da doação de sangue e o uso do sangue no Brasil, e também lançando essa campanha de conscientização para a nossa população, que tem como mote que doar é um ato de amor. O Ministério da Saúde está lançando agora, no ano de 2020, durante todo esse estado de pandemia da Covid-19, em que mais do que nunca nós notamos a necessidade da população ser solidária, de agir solidariamente. Então, para isso, a gente está se preparando todos os estados, todos os hemocentros têm se preparado com enorme carinho e dedicação para receber os nossos doadores regulares e até mesmo os doadores de primeira viagem, de forma segura, reforçando as medidas de segurança, de higiene e de distanciamento dos doadores, para que todos possam entrar com saúde, realizar sua doação e sair com saúde e com alegria e felicidade de ter praticado um ato solidário. Lembrando que no Brasil 100% das doações são voluntárias. Esse é um ato que beneficia qualquer pessoa. Não estou falando só do paciente que recebe o sangue naquele momento em que precisa, mas beneficia também e enche de alegria o coração de quem doa. Esse ano, em função do cenário global da Covid-19, foram adotadas novas medidas, como, por exemplo, o distanciamento social in loco dentro dos hemocentros, para evitar a transmissão dessa doença Covid-19. A gente sempre lembra que o sangue ele é essencial, tanto no atendimento de urgências e emergências, cirurgias de grande porte, cirurgias eletivas, tratamento de pessoas, pacientes com cânceres, com anemias crônicas, hereditárias, tá? E muitos produtos que são de origem do sangue também tratam doenças como coagulopatias, hemofilias. Então, a doação de sangue ela é essencial na nossa sociedade, porque ela fortalece a saúde, principalmente a saúde especializada, que o Ministério da Saúde tem providenciado aos nossos cidadãos. O Brasil, como muitos já sabem, é uma referência em doação de sangue. Uma referência para quem? Para todos os nossos vizinhos e até mesmo para grandes países desenvolvidos
que vem nas nossas políticas do sangue, políticas responsáveis, consideradas seguras, para que a gente atenda a nossa população no que toca à questão do sangue. A gente lembra que hoje no Brasil, aproximadamente 1,6% da população é doadora de sangue, o que significa, de outra forma dizer, que 16 em cada 1.000 pessoas doa sangue no Brasil. Ainda é um número que a gente considera que cabe uma expansão, cabe um crescimento. A OMS, por exemplo, ela recomenda que o percentual seguro é de 1% da população doadora. Nesse quesito, a gente realmente se encontra atendendo plenamente a questão da segurança preconizada pela OMS. Mas a gente lembra que isso depende da complexidade do atendimento em saúde que o país se propõe a oferecer para a sua população. E hoje o Brasil pode se comparar aos grandes países de ponta com uma saúde de ponta. Então, essa proporção de 1%, de menos de 2%, precisa de ser aumentada para que a gente possa continuar ampliando a oferta de saúde, principalmente nas questões mais especializadas que dependem de sangue. Além disso, a gente lembra também que o Brasil apoia iniciativas em toda a América Latina e Caribe, na África e até mesmo na Europa. Iniciativas de regulamentação de sangue, de políticas de saúde voltadas para o sangue, para a doação de sangue com segurança. A gente pode citar aqui entre os nossos vizinhos o Uruguai, El Salvador, Honduras, Benin, que já é mais afastado, Equador, República Dominicana, Angola, Tanzânia e a França mantém parcerias técnicas, científicas com o Brasil na área do sangue. Para mostrar para toda a população um panorama das nossas doações, a gente percebe que as doações de sangue no Brasil têm sofrido uma tendência de queda ao longo dos últimos 4 anos, onde a gente percebeu que em 2016 nós tínhamos mais de 3.300.000 coletas de sangue por ano e que fechamos o ano de 2019 com 13.200.000, o que significou uma queda ao longo desses 4 anos de 2,5% no número de bolsas coletadas. Por outro lado, a gente percebe uma tendência crescente na necessidade de transfusão de sangue no Brasil. Isso significa o quê? Como o sangue é usado nas urgências, emergências, tratamentos mais especializados, que não só a população brasileira cresceu, mas que a oferta de saúde nessas questões mais especializadas também foi ampliada, acompanhando e até superando o crescimento populacional da população brasileira ao longo desses 4 anos. A gente percebeu, então, de 2016 a 2019, um aumento de 4,8% no número de transfusões de sangue pelo Brasil. Em 2019, como resposta também a toda essa questão de pandemia, mas mesmo antes disso, nós do Ministério da Saúde temos ampliado a nossa capacidade de mobilização de sangue, de bolsas coletadas pelo território nacional. Isso impacta que estados que têm uma situação mais confortável dos seus estoques, hoje não precisam aguardar os seus estoques vencerem para estar ajudando estados que estão enfrentando períodos de pandemia mais intensa e que estão necessitando, então, de um aporte sanguíneo, por ter menos doadores, mais imediato. Com essa capacidade de mobilização crescente, como a gente pode ver, que em 2016, 2017, ficou na casa entre 400 e 500 bolsas mobilizadas de um estado para o outro, a gente teve um salto em 2020 para 1.600 bolsas somente até agora o mês de junho. Nós transportamos sangue raro, plasma para o tratamento de doenças diversas, como, por exemplo, a febre amarela, com uma iniciativa exitosa em Santa Catarina, no começo do ano, ainda antes da pandemia, onde de 8 pacientes internados com febre amarela, que é uma doença com uma alta letalidade, com uma alta mortalidade, 7 deles receberam alta após o tratamento com esse plasma que foi mobilizado de várias partes do Brasil para poder atender esses pacientes. Além disso, também demos o apoio em sangue para São Paulo, que tem enfrentado um momento crítico na pandemia e na questão de mobilidade social, e também, agora mais recentemente, ao estado de Pernambuco, transportando hemácias de Minas,
Paraná, Santa Catarina, agora devolvendo aquele gesto de amor dos outros estados, nós temos mobilizado esse sangue para aqueles estados que precisam. E para doar sangue, o que é necessário? É muito simples, basta que a gente tenha um desejo altruísta de ajudar o próximo, ter entre 16 e 69 anos de idade, a gente pede que não tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, pesar no mínimo 50 quilos e gozar de boas condições de saúde. Não ter nenhuma doença aguda no momento da doação. Doenças crônicas como pressão alta, se bem controlada, não impede a doação de sangue. Então, você que está pensando em comparecer ao Hemocentro pela primeira vez, mas não sabe se pode ou se não pode, é muito simples. Ligue, se informe e você provavelmente vai descobrir que pode sim colaborar com a população fazendo a sua doação. Sobre o perfil do doador no nosso país, a gente percebe atualmente um quadro em que 60% dos doadores são do sexo masculino e 40% são do sexo feminino. E 63%, ou seja, bem mais do que a maioria, são pessoas acima de 29 anos de idade, provavelmente já com outras doações. Então, a gente percebe que ainda há um grande campo de crescimento entre as nossas mulheres, as mulheres do nosso Brasil, que podem estar ampliando suas visitas ao Hemocentro, e também aquela população, a faixa de população mais jovem, que pode estar se conscientizando e ajudando o próximo com uma simples doação de sangue. Nós, do Ministério da Saúde, temos monitorado diuturnamente os estoques de sangue em todos os estados brasileiros durante a pandemia, para que a gente possa tomar medidas em tempo apropriado, no sentido de mobilizar, de usar estratégias, para que não deixe faltar o sangue. Então, como podemos ver no nosso mapa, nós temos o estoque de sangue em tempo real dos maiores hemocentros de cada estado na Federação Brasileira. E isso nos dá a tranquilidade de trabalhar com planejamento para que nós possamos mobilizar ou tomar outras atitudes para que o sangue não venha a faltar para aquele brasileiro que precisa. Além disso, a gente mostra também a importância do orçamento e do esforço de mobilizar recursos orçamentários de forma direta para o sangue por parte do Ministério da Saúde. Como vimos, a nossa taxa de doação na população teve um decréscimo ao longo dos últimos 4 anos, na casa de 2,5%. E isso se reflete também na questão de um orçamento que veio decrescente até o ano 2018, quando se refere ao orçamento que é aplicado de forma direta nos hemocentros nos estados. Felizmente, no ano de 2019, nós tivemos uma recuperação desse orçamento, com um crescimento de 20,3% de recursos alocados nos estados e hemocentros de forma direta por parte do governo federal. E o que a gente espera é estar colhendo frutos positivos ao longo dos próximos anos, lembrando a população que para o ano 2020 esse orçamento também se manteve, não sofreu cortes e que o governo tem estado alerta para a questão da doação de sangue no Brasil. Todo o sangue coletado é sempre testado e só é liberado para o uso depois de comprovada a sua segurança, ou seja, depois de que cada doença para a qual ele é testado veio com resultado negativo. Isso mostra que nós temos corrido atrás da segurança tanto do doador quanto do paciente que precisa fazer uso daquele sangue doado. Nenhum sangue do Brasil é usado de forma aleatória, sem o teste. Seja ele coletado numa instituição pública, que destina seu sangue à rede SUS, quanto também o sangue que é coletado na rede privada e que destina o sangue coletado para os hospitais privados, para a rede privada de saúde. Todos eles, sem exceção, testam 100% do sangue coletado. Além disso, a gente lembra também que existem algumas ferramentas que nos ajudam nesse caminhar em prol da doação de sangue. Uma dessas ferramentas é uma parceria que o Ministério da Saúde tem com a mídia social Facebook, que permite acionar voluntários para reforçar o estoque de sangue
dentro do hemocentro mais próximo da residência desse voluntário. E nesse ano, em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, o Facebook informa que vai estar ampliando essa ferramenta para o uso de todas as unidades coletoras de sangue, e não mais só aqueles principais hemocentros dentro de cada estado. Mas toda unidade que tiver a função de coleta de sangue vai estar podendo se cadastrar e fazer o uso dessa ferramenta do Facebook a partir desse ano. Com isso, a gente, então, apresenta para vocês a nossa campanha de doação de sangue do ano de 2020, que passa a ser veiculada desde hoje e durante todo o ano, e tem seu slogan como "Seja solidário, doe sangue, doar é um ato de amor". E os meios de divulgação serão mídias televisivas, rádio, jornal, internet, que tem grande alcance na nossa população. E eu convido a todos a assistir, então, a nossa primeira peça publicitária. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Com isso, eu agradeço a toda a população brasileira que ajudou ao longo desses anos e peço a colaboração para que continue comparecendo ao Hemocentro, porque é seguro, nós garantimos a segurança com todas as medidas que estão sendo tomadas em todos os estados para receber vocês em segurança e para que vocês tragam essa segurança para aquelas pessoas que precisam dentro dos hospitais e nos ambulatórios de tratamento. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Dando prosseguimento à atualização desta coletiva promovida pelo Ministério da Saúde, nós vamos atualizar as ações estratégicas de recrutamento e contratação de profissionais visando atender a todos aqueles municípios no enfrentamento da Covid-19. Então, os dados de hoje mostram que nós já temos 978.050 profissionais das 14 categorias da saúde cadastrados na plataforma do Brasil Conta Comigo. Desses profissionais, 799.033 estão dispostos a atuar. Já em atuação nos municípios brasileiros, nós temos 322 profissionais de saúde em Manaus, 94 no Amapá, e já recebemos solicitação de oferta do banco de dados para Bahia, Maranhão, Piauí, Paraíba, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Ainda dando continuidade às ações de oferta de profissionais, nós criamos a ação Brasil Conta Comigo Acadêmico, já temos 108.256 acadêmicos dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, que estão trabalhando sob supervisão nas unidades básicas de saúde. Desses, 2.700 já estão atuando em todos os estados brasileiros, sob supervisão, como nós já informamos, e recebendo uma bonificação do Ministério da Saúde. Ainda dentro das ações de oferta de recursos humanos para o enfrentamento da Covid, até a data de hoje, o Ministério da Saúde já bonificou 53.085 residentes das categorias da saúde em todo o território nacional, como forma de incentivo para a atuação em todas as unidades de saúde. E o que nós temos hoje de novidade, o Ministério, a partir desta data, atualizará na sua plataforma um sistema de informação sobre o adoecimento de todos os profissionais da saúde. Esse sistema começou a coletar seus dados em 1º de março de 2020, e os dados que nós apresentaremos agora dizem respeito ao período de 1º de março de 2020 a 1º de junho de 2020.
Nós temos testados até hoje no Brasil 432.668 profissionais de saúde. Destes, 83.118 tiveram testagem positiva, ou seja, 19,1% do total testado. E, infelizmente, já temos notificados 169 óbitos, ou seja, 0,04% do total de profissionais que foram testados. Na distribuição, os profissionais da enfermagem quantificam o número onde foi registrado o maior número de óbitos. Temos 25% de óbitos dos 169, fazendo um total de 42 óbitos entre profissionais de enfermagem, e temos 18 óbitos na categoria dos médicos, fazendo um total de 10,6% da amostra. Esses dados os senhores vão encontrar a partir de agora no site do Ministério da Saúde, na página do coronavírus, para que haja transparência e informação precisa dos dados. Como estratégia adotada pelo Ministério da Saúde, entendemos que não nos basta somente estar informando o número de óbitos de profissionais, mas que nós estejamos cada vez mais capacitando esses profissionais para o autocuidado e para o cuidado com seus pacientes. Então, nós estamos intensificando tanto a oferta de equipamentos de proteção individual em todos os estados, como também intensificando a oferta de cursos para o uso adequado desses equipamentos de proteção individual. Por último, entendendo hoje que as pesquisas que já foram apresentadas em outra coletiva sobre a questão do adoecimento tanto de profissionais da saúde como da população em geral, o Ministério da Saúde segue acompanhando os profissionais em atuação em relação ao enfrentamento à Covid e à população geral. Preocupados com a saúde mental, nós estaremos lançando no próximo mês uma oferta de cursos por ensino à distância para todos os estados e capitais brasileiras, para a formação de professores, conselheiros tutelares, líderes de comunidades, para que nós possamos começar a fazer a prevenção do suicídio e da automutilação. Em todo o mundo, o suicídio é hoje tido como a quarta onda, depois que nós enfrentamos o adoecimento, as mortes, a situação econômica desfavorável devido à reclusão, às perdas de trabalho decorrentes da situação da pandemia. E nós entendemos que nós precisamos prevenir o aumento de suicídio já constatado em outros países e também já constatado no Brasil. Então, a partir do próximo mês, estaremos, através de todas as escolas públicas brasileiras, iniciando a formação por EAD para professores, para líderes em diversas comunidades brasileiras, visando atuar na prevenção dessas duas morbidades, para que o Brasil seja um país modelo na prevenção dessa quarta onda, que nós não repitamos o que vem acontecendo em outros países, onde os índices de suicídio já são alarmantes. Com isso, nós encerramos a nossa apresentação e nos colocamos à disposição para as perguntas que forem necessárias. Boa tarde a todos. Seguindo a ordem das apresentações, nós recebemos aqui algumas perguntas previamente enviadas por jornalistas de forma online sobre doação de sangue. A primeira delas é da Érica Alcântara, do jornal Ouvidor. Ela faz a seguinte pergunta: os centros de coleta de sangue geralmente estão nas grandes cidades. Diante da necessidade de aumento das doações, o Ministério da Saúde vai dispor de recursos para coletas de sangue itinerantes? Eu vou responder. Sim. Nós possuímos uma excelente mobilidade logística com segurança na coleta do sangue. Aí eu passo agora para o Dr. Rodolfo, que é especialista na área e é o coordenador que trata justamente dessa logística. O Ministério da Saúde, ele entende essa distribuição
regional que nós temos da rede de sangue. Lembrando que, apesar de grandes hemocentros serem localizados geralmente na capital ou em cidades de maior porte, nós temos também unidades menores, que são chamadas de unidade de coleta ou unidade de coleta e transfusão, que também está apta a receber com segurança o sangue dos doadores em cidades de menor porte. Além disso, muitos estados e muitos hemocentros dispõem sim de estratégias de coletas itinerantes em localidades, em vilarejos, em populações que não têm disponível tão próximo uma unidade de coleta de sangue. Para isso, nós temos mantido todo o aporte financeiro de recursos de forma direta nos estados, para que eles possam cumprir e continuar cumprindo e até, se necessário, ampliar a questão da coleta itinerante, que a gente chama de coleta móvel, né, de coleta externa, que é aquela que se dá em ambientes fora de um hemocentro, fora de uma unidade de coleta, mas com uma população pré-definida em cidades menores. Nós temos também uma pergunta da Marcela Fernandes, do HuffPost Brasil, ainda no tema sobre doação de sangue. É o seguinte: o Ministério da Saúde irá manter as restrições à doação de sangue por homossexuais, mesmo após o julgamento do STF e em meio à pandemia por Covid? Eu irei responder. Bom, já temos um parecer de força executória da Advocacia Geral da União e o Ministério da Saúde cabe cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal. Cabe cumprir a ordem. Nós temos pareceres técnicos e o Ministério da Saúde tem os notórios saberes para alicerçar todo o arcabouço técnico. Mas se já tem uma decisão do guardião da nossa Constituição, que é o STF, que é a nossa Constituição cidadã, cabe ao Ministério da Saúde cumprir o que foi decidido. Nós temos também algumas perguntas sobre assistência, leitos. A primeira delas é da Natália Fruit, da RBS TV, que faz a seguinte pergunta. Essa semana, o Ministério da Saúde habilitou novos leitos de UTI no Rio Grande do Sul e mandou 130 respiradores para o Estado, os primeiros equipamentos enviados pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. Lá, no Rio Grande do Sul, há 3 semanas, o governo do Estado adotou o sistema de distanciamento controlado e passou a liberar várias atividades. Nem um mês depois, o que a gente verificará é o número de casos de Covid e ocupação das UTIs dobrando. Isso preocupa o Ministério da Saúde? Pelos dados estatísticos e com a chegada do frio, o Ministério da Saúde acredita que o Estado possa sofrer por falta de estrutura para atender a população? Bom, respondendo à primeira pergunta, o Ministério da Saúde se preocupa com qualquer vida, qualquer paciente. Então, se isso preocupa o Ministério da Saúde, sempre vai preocupar. Mas, tocando no assunto respiradores, que o nome técnico é ventiladores, hoje, o Ministério da Saúde possui critérios objetivos para a distribuição de ventiladores. Houve uma reunião de notórios saberes também em gestão de crise e também na parte técnica, inclusive de média e alta complexidade, para que nós pudéssemos definir os 15 critérios objetivos e aí sim distribuir os ventiladores com uma estratégia nacional, que vai desde um critério, casos confirmados absolutos e acumulados, que os senhores podem ir no nosso site, do Ministério da Saúde, até quantidade de ventiladores em demandas judiciais. Então, são 15 critérios aí, eu não vou aqui descrever todos para não me alongar, mas para apenas expressar o porquê que foram 130 respiradores para o Estado. A segunda pergunta.
pelos dados estatísticos, com a chegada do frio, o Ministério da Saúde, que o Estado pode sofrer por falta de estrutura para atender a população. Aí, de novo, o próprio STF já definiu que a gestão é do governo do Estado. O Ministério da Saúde, o tempo todo, vai estar ao lado, orientando, provendo qualquer meio para que a gente possa atender e assistir a qualquer demanda do Estado ou aquele município. Então, não vejo o porquê de hoje eu tentar definir algo que ainda não aconteceu, mas está realmente mapeado na nossa planilha de gestão de risco. O que nós podemos é mostrar por meio do nosso portal, né, a tendência da curva. Mas as decisões sobre distanciamento, as decisões sobre a logística, né, implantada dentro do Estado, aí é de competência do governo do Estado e da sua própria secretaria estadual. Nós temos aqui mais duas perguntas nesse primeiro bloco, foram enviadas previamente. Nós também estamos com um grupo de jornalistas abertos, de forma online, que estão fazendo também perguntas. Mas vou fazer mais duas perguntas e depois a gente abre para as perguntas presenciais. A próxima pergunta é da Carolina Moreno, da TV Globo. Quantos hospitais já passaram por fiscalização para determinar se os leitos de UTI para a Covid de fato cumprem as regras da Anvisa sobre a quantidade de equipamentos e profissionais de saúde? E ela complementa perguntando: e quantos leitos foram reprovados após essa fiscalização? Bom, nesse momento, né, de enfrentamento da pandemia, o Ministério da Saúde vai deixar em última análise o nosso poder de fiscalizar. Primeiro, vamos salvar vidas. Então, o que nós damos primeiro, a prioridade, a nossa ação prioritária é salvar vidas. Nesse momento, eu fiscalizar qualquer tipo de hospital, eu irei estar atrapalhando a rotina e o protocolo do hospital. Então, não seria o momento exato de fiscalizar. Mas, já antecipando, né, a resposta, nós contamos com os órgãos competentes fiscalizatórios, aí eu incluo o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Anvisa, outros órgãos, as agências, outros órgãos de esfera estatal e esfera municipal, que poderão fiscalizar, né, dentro dos seus critérios de segurança e trazer para nós, né, o resultado. E aí, com certeza, a sociedade ficará despreocupada que os processos administrativos serão abertos, tanto na esfera penal, na esfera administrativa, como na esfera também na esfera administrativa, na esfera penal e na esfera civil, que é a responsabilidade direta. Nós temos aqui também duas perguntas que são semelhantes, por isso eu peço licença para juntá-las, que é em relação ao censo hospitalar. O Matheus Magenta, da BBC News Brasil, e a Gabriela Echenique, da Rádio CBN, perguntam qual é a disponibilidade atual de leitos de UTI, a taxa de ocupação no país hoje, por leitos Covid-19, e se o Ministério da Saúde possui um número por estado, tanto SUS, leitos SUS, quanto leitos não SUS. É uma excelente pergunta, mas eu vou responder da seguinte forma. Hoje o Ministério da Saúde tenta, né, aumentar a qualidade do banco de dados. E a responsabilidade pelo preenchimento da disponibilidade do leito é do gestor da ponta da linha, é do gestor do hospital. Então, é muito importante a consciência desse gestor de preencher diariamente o nosso sistema, o eSUS notifica, para que eu possa ter um banco de dados confiável
e dar total transparência para a sociedade da força de combate à pandemia daquele hospital. Que possamos ter uma estratégia nacional efetiva, mas para isso eu preciso do gestor que preencha o E-SUS notifica, que já tem previsão em portaria ministerial do preenchimento diário, só que até o presente momento, e aí eu falo para os senhores, estamos de noite procurando, utilizando dos meios de contato direto, contato com os secretários municipais, para que vá até o hospital e alerte sobre a necessidade de tal preenchimento. Mas hoje, sabemos da dificuldade, às vezes aquele servidor público está com Covid, e o substituto dele estava próximo a ele, também está em casa, e que o sistema do hospital, ele não é um sistema web. Então, tudo isso é uma dificuldade, mas iremos o tempo todo buscar aumentar a qualidade de dados. Se Deus quiser, daqui a um mês, estaremos com uma segurança da informação, chegando aí a 80%, 90%, e aí sim, teremos uma visão estratégica para a tomada da melhor decisão. Vamos às perguntas presenciais. A primeira é com Caio Peixoto, Poder 360. Opa, boa tarde. Eu estou com uma dúvida aqui dessa apresentação de vocês. Eu queria, inclusive, me desculpar se eu estiver sendo redundante. Isso aqui é só do Conta Comigo ou é do geral? O número de mortos profissionais de saúde? Aquela tabela que tem a especialidade, o número de testes positivos, o número de mortes, etc, etc. O número de óbitos é de todos os profissionais que nós recebemos através da vigilância sanitária. Isso é até primeiro... Profissionais de saúde, não diz respeito ao programa Brasil Conta Comigo. Isso é até 1º de junho, a partir de? Isso foi a partir de 1º de março até 1º de junho. A partir de 1º... Por que a gente tem esse dado? E aí que eu queria chegar na minha pergunta de verdade. Eu estou vendo aqui que metade, mais ou menos, é não informado. Por que tem esse número tão grande de profissões não informadas? Essas sorologias são colhidas nos estados e é preciso que haja informação no sistema de vigilância sanitária dos resultados, foram positivos ou não. E aí vocês entendem que isso não se aplica só aos profissionais, mas isso também se aplica ao próprio sistema de informação no Brasil, quando a gente computa os casos positivos de Covid. Entre a data que se coleta esses exames até a confirmação no sistema, há um delay enorme em todo o território nacional. E muitas vezes o profissional realiza esses exames em unidades particulares, privadas, ele recebe esse resultado e ele não informa o resultado positivo, ele se afasta das suas atividades e a gente não tem na notificação oficial do país a confirmação de que ele testou positivo ou não. Então, esse dado que nós apresentamos se refere àqueles casos onde nós não tivemos a confirmação. Ele fez o exame, nós não soubemos nem que foi positivo, claro, e nem que foi negativo. Não, mas eu acho que a gente está falando de coisas diferentes, porque o não informado que eu estou querendo dizer é na categoria. Tem teste, tem positivo, tem negativo, tem óbito. CBO. Exatamente. Na classificação brasileira, de ocupações, quando nós recebemos na notificação, alguns profissionais não informaram, só informavam que eram profissionais de saúde, mas não mencionavam se eram enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Daí porque entra na classificação brasileira de ocupações não informada. Sabemos que se trata de profissional da saúde, mas não sabemos a que categoria pertence. Obrigado. Pois não. Próxima pergunta é da Luana Karen, TV Brasil. Está muito alto. Boa noite. Aí, obrigada. Não quero tocar, não. Eu tenho algumas perguntas. O que falta para aqueles 5 estados e as 2 cidades do Amazonas que vocês mencionaram, que fizeram pedido de profissionais de saúde, o que falta para eles receberem? É uma questão de processo, burocracia? Isso vai ser validado?
Uma outra coisa, o teste dos profissionais de saúde. Eu queria saber como é que funciona, se vocês têm essa informação, porque são nos estados e municípios, mas o profissional de saúde ele é testado como rotina, né, no seu trabalho, porque afinal de contas ele pode ser assintomático também, ou ele só é testado geralmente quando apresenta os sintomas. E aí eu percebi no resultado que você comentou que quase 50% deles a gente não tem no sistema se foi positivo ou negativo. De alguma forma vocês estão trabalhando com as secretarias municipais e estaduais de saúde para melhorar essa resposta, esse indicador? E aí uma última pergunta sobre a campanha. Eu queria saber se houve aumento, se vocês têm dados que mostram aumento de mutilação ou suicídio desde março para cá ou durante a pandemia. E é por isso que vai acontecer o curso. Vou tentar lembrar, se eu consigo responder todas, você me cobra. A primeira coisa em relação ao adoecimento, esse número a gente já mencionou, muitas vezes ele não é informado pelos estados, daí porque a gente tem um contingente grande de não informados. A Secretaria de Vigilância Sanitária e as outras secretarias do Ministério vêm insistindo junto às secretarias estaduais e municipais para que haja um maior número de testagem de profissionais da saúde. E uma das estratégias que o Brasil Conta Comigo pensou precocemente no início da pandemia é exatamente ter um banco de dados para substituir esses profissionais, porque nós sabemos que eles estão mais sujeitos ao adoecimento. Então, quando a gente testa, a gente tem a possibilidade de afastar esse profissional, evitar o contágio dos pacientes que serão atendidos por ele, de protegê-los, mantê-los em casa durante o período de recuperação e, na testagem, saber se eles já têm anticorpos e podem voltar para as atividades. A Secretaria de Vigilância Sanitária já criou um protocolo com teste rápido nesse sentido e boa parte dos testes rápidos que foram doados para o Brasil se destinam a acompanhamento de profissionais da saúde. A estratégia de proteção é intensificar a testagem nesses profissionais, intensificar os cursos de cuidados, de autocuidado, no que diz respeito ao uso de EPIs e também no autocuidado em relação aos seus familiares, a transmissão da doença e nos cuidados de proteção dos seus pacientes. Em relação às estratégias do Brasil Conta Comigo Profissionais de Saúde, nós temos um fluxo. O município encaminha para o Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, a solicitação de profissionais das suas mais diversas áreas. Hoje nós temos uma solicitação basicamente de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e farmacêuticos, são as categorias mais solicitadas. A partir dessa solicitação, a Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação e Saúde, ela inicia o recrutamento do seu banco de dados. E, a partir do recrutamento, é encaminhado para a Secretaria de Recursos Humanos os nomes para contratação. Esses números que nós informamos hoje são de profissionais contratados sob responsabilidade do Ministério da Saúde por contratos temporários de vínculo federal. Então, esse quantitativo segue a demanda de cada estado. Alguns estados solicitam somente o cadastro para que eles façam as contratações locais, a cargo dos governos estadual ou municipal. Outros que estão em situação de desassistência, como foi o caso de Manaus, como é o estado do Amapá, a gente faz a contratação via governo federal. E o que Bahia, Maranhão também pediram a contratação pelo governo federal? Esses solicitaram somente o cadastro. Contratação federal hoje nós temos Manaus e temos o Amapá. E em trâmite nós temos aí São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, que são os municípios que pediram contratação pelo governo federal e serão atendidos. Faltou a questão do suicídio. Tá. Hoje, no mundo inteiro, nós entendemos, e é um dado científico já, que nós conviveremos com a quarta onda, que se dá em decorrência do acometimento da saúde mental das pessoas, que decorre da ansiedade, do pânico, do medo causado pela pandemia, das questões econômicas que levam ao desemprego hoje em massa em todo o mundo. E a quarta onda, depois do pânico, do medo, da ansiedade, da depressão, é a onda do suicídio. A Itália já mostrou isso para o mundo, o aumento do número de suicídios. Os países que estão estudando isso, o único que não houve um aumento de suicídio foi o Japão, porque nesse caso
O suicídio está ligado a questões relacionadas ao estresse e à pressão do trabalho. Então, eles têm um fator de risco que é diferente do restante do mundo. No Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria iniciou um estudo para verificar se houve um aumento do número de consultas psiquiátricas por ocasião da pandemia. Eles mostraram um aumento de mais de 30% já de procura por psiquiatras, de pessoas que referem que, por ocasião da pandemia, elas desenvolveram ansiedade, depressão, o medo pelo isolamento e pelo distanciamento social. Então, antecipando essa questão que hoje já é uma realidade na constatação do número de atendimentos, o próprio Ministério iniciou uma pesquisa que já tem um mês que foi iniciada, para todos os profissionais de saúde, para que a gente verificasse se havia um aumento, uma tendência ao aumento de adoecimento de doenças relacionadas à questão de exposição à doença, ao medo. Então, nós constatamos um aumento até de 36% entre os profissionais da saúde de ansiedade e depressão, e entendemos que isso também deve ser aplicado à população. Então, nós nos antecipamos e elaboramos uma estratégia junto com o Ministério da Justiça, Ministério da Cidadania, Ministério dos Direitos Humanos, para que nós possamos, a partir do próximo mês, levar através dos cursos de ensino à distância, começando pelas escolas públicas brasileiras e depois estendendo aos conselheiros tutelares, a diversos grupos populacionais, noções de prevenção de suicídio e automutilação. Essa estratégia está sendo preparada em conjunto com a Associação Brasileira de Psiquiatria com muito cuidado. Nós nos dirigiremos à população através de faixas etárias, a linguagem deve ser específica, a forma de informação, ela precisa chegar aos adultos, diferente das crianças e adolescentes, mas entendemos que essa é uma necessidade de antecipação de algo que já vem acontecendo no mundo e que nós enfrentaremos, com um diferencial que o Brasil está se preparando para isso. Então, entendemos que, à medida que a situação de pandemia, nós vamos tendo uma diminuição do número de casos, nós estaremos atuando para prevenir as complicações resultantes da pandemia, entre elas o acometimento por doenças neuromentais na população. Mais algum jornalista presente gostaria de perguntar? O número de profissionais de saúde, ele dobrou em relação ao mês passado infectados. O que o Ministério de Saúde atribui e o que tem feito para poder tentar evitar essa infecção? Eu acredito que, na verdade, a gente está tendo mais notificação. Necessariamente, eu não posso afirmar que o número dobrou. Nós começamos a fazer o seguimento e aí passamos a receber mais notificações. As estratégias adotadas são aquelas que a gente já mencionou. Nós estamos tendo muito cuidado de intensificar a oferta de EPIs. No começo da doença, essa dificuldade era mundial. Nós tínhamos dificuldade de conseguir máscaras, gorros, aventais. E nós observamos que em todo o mundo também havia uma dificuldade do profissional saber exatamente que EPI usar, quando usar e até a forma de descarte desses EPIs. E em convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde, nós fizemos inclusive gráficos que hoje já são disponíveis nas unidades de saúde, mostrando inclusive por categoria qual equipamento de proteção individual que cada profissional na sua área de atuação deve usar. Então, a ideia é a gente intensificar os cuidados de educação em saúde para proteger esses profissionais e proteger os pacientes. A partir de que dia profissionais entram no painel? O painel já vai estar disponível. A partir de amanhã, na página do coronavírus, essa notificação está sendo lançada hoje, aqui a informação. A partir de amanhã já é possível acompanhar a notificação do adoecimento de todos os profissionais e óbitos. E só para finalizar, o painel também foi prometido que as mortes das 24 horas seriam divulgadas separadamente das notificações das 24 horas. E isso hoje eu vi que não ocorreu. Tem um motivo? Os óbitos a quais eu estou me referindo se refere unicamente dos profissionais da saúde. Talvez o secretário possa dar informação em relação ao painel geral. Bom, por enquanto estamos cumprindo, né, a determinação do STF e o painel está no ar. Enquanto o STF não aprovar, né, o nosso painel, apenas apresenta hoje um link trazendo o nosso painel novo do Ministério da Saúde,
que aliás é um painel com grau de excelência, e aí eu falo para você que esse painel foi gerenciado por notórios saberes na área, tanto na área da tecnologia da informação, como na área também de gestão de crise. Eu estou envolvendo profissionais tanto dentro do Ministério da Saúde, como também profissionais de outras empresas e instituições, que trabalharam em conjunto para dar maior transparência à informação. Esse painel, em pouco tempo, trará consolidado qualquer tipo de informação, seja de uma informação financeira, seja de uma informação de dados estatísticos. Os senhores terão todo tipo de informação consolidada por municípios e estados, para que os senhores possam ter a noção da força SUS, um trabalho de sinergia incomunal. Não existe no mundo um sistema como esse. Seguindo aqui a ordem das perguntas que foram enviadas anteriormente para a gente, nós temos também uma pergunta sobre contratação de profissionais. É da Natália André, da CNN Brasil. Ela faz a seguinte pergunta: como o Ministério tem desenhado a estratégia de distribuição de profissionais da saúde pelo Brasil para reforçar as estruturas durante a pandemia? Temos balanço de quantos médicos foram realocados em cada estado? Quantos médicos não são brasileiros? Bom, como nós já mencionamos antes, desde o início da pandemia, o Brasil foi o primeiro país do mundo que se antecipou na estratégia de criação de um banco de recursos humanos, porque nós já sabíamos que em todos os países do mundo o adoecimento dos profissionais da saúde se daria pela exposição muito mais frequente do que a população geral. Então, nós criamos as plataformas do Brasil Conta Comigo, como a gente mencionou no início da fala, nós temos mais de 900 mil profissionais cadastrados nessas plataformas, das 14 categorias da saúde, isso inclui médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, que são as categorias mais requisitadas, e para que se tenha acesso a essa plataforma, basta que o município ou o estado solicite o banco de dados ao Ministério da Saúde. Naqueles municípios onde haja situação de desassistência, nós já mencionamos 2 modelos, Manaus e o Amapá, a gente tem a autorização de contratação direta pelo governo federal através de contratações temporárias, do sistema de funcionalismo federal. Então, nós já enviamos esses profissionais para Manaus. Atualmente, nós temos 393 profissionais contratados, que podem permanecer sob contratos temporários entre 30 e 90 dias, podendo chegar até 6 meses. Então, basta que haja requisição para o Ministério da Saúde e avaliada a possibilidade imediata de recrutamento e contratação para esses profissionais. Nós estamos criando também critérios para que os profissionais possam ser contratados via governo federal, entendendo que é responsabilidade dos estados e municípios essa contratação. Somente em situações de desassistência é que nós fazemos a contratação via governo federal. A outra pergunta, eu acho que diz respeito à contratação de profissionais formados no exterior. O Ministério da Saúde tem um banco de dados, como nós já mencionamos, de mais de 900 mil profissionais brasileiros dispostos a atuar. E nós entendemos que, nesse momento, não há necessidade da gente contratar profissionais sem revalidação. Profissionais estrangeiros que queiram atuar no Brasil e que tenham revalidado seus diplomas, sem colocar em risco a população brasileira, sobretudo no momento em que nós precisamos ter profissionais capacitados, com conhecimento para atuação no enfrentamento à Covid, serão sempre bem-vindos. Mas insistimos que temos um banco de dados de profissionais capacitados e treinados, que era o outro objetivo do Brasil Conta Comigo, ofertar cursos de capacitação. Então, todos esses 900 profissionais que entram na plataforma, 900 mil, eles recebem um treinamento em todos os cursos para o enfrentamento da Covid, que são específicos para quem é enfermeiro, para quem é médico, para quem é fisioterapeuta, farmacêutico. Então, eles estão devidamente capacitados. Sendo assim, nós não julgamos ser necessário, no momento, que nós tenhamos atuando profissionais que não comprovem a sua capacidade de socorrer, de tratar os brasileiros.
Nós recebemos também algumas perguntas de forma online após as apresentações e tenho aqui algumas dúvidas relacionadas às apresentações que foram feitas. A primeira delas é da Paula Ferreira, do jornal O Globo, que queria entender se esses profissionais testados para a Covid, se o Ministério da Saúde tem uma estimativa de quantos % do total de profissionais em atuação no Brasil representaria. Nós não vamos conseguir ter essa resposta precisa, porque nós temos, por exemplo, médicos são mais de 400 mil, enfermeiros são mais de 1.200.000. O contingente de profissionais de saúde hoje estimado, fazendo parte desse grupo, 14 categorias, está em torno de 6 milhões de profissionais. Então, nós não temos uma estimativa, temos 6 milhões de profissionais devidamente inscritos nos conselhos das suas respectivas profissões e testados foram esses 432.668 que vocês estão vendo. A gente pode ter profissionais testados que não informaram que fizeram testes, então nós não temos como ter uma qualidade na oferta desse número que está sendo solicitado. O que nós podemos informar é que dos 6 milhões de profissionais da saúde devidamente inscritos, 432 mil realizaram sorologia. É o dado que nós podemos ter objetivamente. Temos também uma pergunta do Dalton Almeida, da IPTV, em relação à apresentação feita pela secretária Mayra. Ele faz a seguinte pergunta: qual a avaliação de positividade de 19% para a Covid-19 entre os profissionais de saúde? É reflexo da dificuldade de abastecimento de equipamento de proteção individual? Esse é um percentual alto comparado a outros países? Como está a curva de contaminação entre os profissionais de saúde? A primeira coisa que a gente tem que analisar é que esse número não pode ser encarado como um dado fidedigno do contingente de profissionais que a gente tem no país. Nós temos 6 milhões, como eu já mencionei, de profissionais compondo o grupo saúde e a gente tem aí testados 20% desses profissionais. Então, esse número ainda não é representativo, ele é apenas uma amostra de quem fez teste e de quem fez, nós temos aí uma positividade que também é baixa, porque a gente tem um segmento enorme que nós nem sequer sabemos o resultado. Esses números servem apenas para que a população brasileira tenha certeza que nós estamos fazendo todo o esforço para proteger os nossos profissionais. No mundo inteiro, nenhum país conseguiu testar todos os seus profissionais de saúde. Sabemos que a estratégia de testagem, o ideal é que testássemos, mas nós não temos em local nenhum do mundo teste para todos os cidadãos, para todos os seus profissionais. E não encontramos nenhuma estratégia de testagem de todos eles em nenhum país do mundo. Então, o Brasil também não é diferente, até porque as pessoas têm autonomia para dizer se querem ou não fazer o teste. Nos serviços públicos, o ideal é que profissionais sejam testados para garantir a sua segurança e dos pacientes. Mas não existe uma estratégia hoje em nenhum país para você testar um contingente como esse que nós estamos mencionando de 6 milhões de profissionais da saúde. Em alguns países, sequer a gente consegue ter 6 milhões de testes para realizar. Imagine um quantitativo desse específico para uma categoria. Nós temos também uma pergunta da Marcela Fernandes, do HuffPost Brasil, voltada ao secretário. Ela fala que ela pede um esclarecimento sobre uma questão. Eu sei que já foi contemplado na fala do senhor, mas eu vou ler a pergunta caso o senhor deseje fazer uma complementação. Ela fala o seguinte: não foi esclarecida a questão sobre doação de sangue por homossexuais. Se cabe ao Ministério da Saúde cumprir o que foi decidido pelo STF, por que isso ainda não está acontecendo? Bom, isso já está acontecendo. Nós estamos cumprindo a ordem do STF. Se por acaso ela observou tal prática, por favor, procure a nossa ouvidoria que nós imediatamente iremos atuar. Abriremos um processo administrativo adequado ou atuaremos em cima, usando a nossa competência legal, em cima do Estado ou em cima daquele município que tem a gestão sobre aquela coleta.
A Carolina Moreno, da TV Globo, ela já fez uma pergunta, mas pede uma complementação aqui em relação à pergunta que ela fez anteriormente. Ela pergunta o seguinte: primeiro ela faz uma explicação, uma contextualização, falando o seguinte: as regras de equipamentos mínimos e quantidade de profissionais da saúde nos leitos de UTI são justamente para que os pacientes graves tenham um atendimento adequado. E aí ela pergunta: a fiscalização do Ministério da Saúde não é indispensável para que essas vidas sejam salvas? Bom, primeiro que a competência do Ministério da Saúde não é fiscalizar. Existem agências, órgãos com competências legais para fiscalizar os estabelecimentos de saúde. O que nós podemos fazer é startar, né, os órgãos para que chegue à ponta da linha. Possuímos as nossas superintendências espalhadas em todos os estados, mas aí eu ratifico que essas superintendências também sofreram o efeito da pandemia e aí perdemos uma força de trabalho, onde possuímos, né, um departamento que é especialista no sistema de controle interno, para poder ter uma extensão efetiva da fiscalização da ponta da linha, mas os principais componentes do sistema fiscalizatório é de responsabilidade do gestor local. Então, é importante que essa fiscalização seja efetiva. Aí, ressalto novamente, Ministério Público Federal em cada estado, Ministério Público Estadual, órgãos e agências nas esferas estaduais e nas esferas municipais, para que realmente essa efetividade tenha um retorno e aí sim o Ministério da Saúde possa conjuntamente tomar atitudes na sua esfera de competência e não tomarmos de assalto as competências que estão nas esferas estaduais e municipais. Quero ressaltar também que a saúde, ela é tripartite. Ela é União e entes federativos, na esfera estadual e na esfera municipal. Eu gostaria só de complementar a resposta do secretário. Como nós estamos também acompanhando as ações em relação à abertura de novos leitos em hospitais de campanha, os leitos clínicos, os leitos de UTI, o Ministério da Saúde tem desde o princípio se norteado pelas regulamentações já existentes no Brasil. Então, no que diz respeito ao quantitativo de médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas, de farmacêuticos necessários à garantia da assistência adequada, baseado nos leitos que nós estamos autorizando, nós temos tido um compromisso de respeitar todo essas regulamentações já existentes no Brasil. Inclusive, dentro do programa Brasil Conta Comigo, quando os estados solicitam um quantitativo de profissionais, nós temos o cuidado de ajudar no redimensionamento de profissionais, determinando para aquele quantitativo de leitos que devem ser abertos e que são autorizados, o número de profissionais que é necessário, inclusive recomendando as distâncias que são padrão entre um paciente e outros, equipamentos que são necessários. Muitas vezes, quando são solicitados leitos de UTI, algumas pessoas leigas acham que basta que o Ministério da Saúde entregue um ventilador e um oxímetro e que isso seja um leito de UTI. E nós temos tido sempre o cuidado de garantir que, além disso, as pessoas que internam por Covid, elas têm o direito a fazer diálise, elas têm o direito aos medicamentos que são necessários para os pacientes que vão precisar de suporte hemodinâmico nos leitos de UTI. Então, nós temos tido, desde o princípio, o cuidado de garantir toda essa assistência de qualidade necessária, tanto para os doentes com os casos moderados, que ficam em leitos clínicos de enfermaria, quanto os doentes de UTI. Então, temos seguido esse compromisso e orientado os estados e municípios que sigam também as orientações de todas as regulamentações já adotadas no Brasil, pelos conselhos federais de cada especialidade, pela Anvisa e por todos os órgãos normativos do país. Bom, vou complementar a excelência da resposta da secretária,
Atualmente, nós estamos auditando na esfera técnica todos os ventiladores que estão distribuídos. Então, se por acaso, né, a sociedade em si ou o próprio estabelecimento de saúde relatar qualquer problema com qualquer ventilador distribuído, nós temos o suporte técnico imediato para que o equipamento ele volte a funcionar imediatamente. Então, hoje, o equipamento ele é instalado pela empresa e tem todo o suporte técnico, e aí eu incluo também a capacitação do profissional para operar o equipamento, para que tenha efetividade em salvar vidas. Bom, nós já temos pouco mais de 1 hora de coletiva e acredito que a gente já tenha conseguido responder todas as perguntas relacionadas aos temas propostos para a coletiva de hoje. Outros esclarecimentos a gente vai fazer via assessoria de imprensa, então passo a palavra para o secretário de Atenção Especializada, Franco Duarte, ou para a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, e para o coordenador geral de sangue e hemoderivados, Rodolfo Firmino, para caso queiram fazer alguma consideração final. Então, essa coletiva está encerrada. Muito obrigada a todos e boa noite. Tá aí, você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto coletiva com informações sobre o enfrentamento ao coronavírus no Brasil. Continue bem informado pelas nossas redes sociais e acompanhe também a programação da TV Brasil. Uma boa noite, um ótimo fim de semana.